Pronto aí, pessoal? Bora lá? Tenha coragem para enfrentar o Mahatma Gandhi, pensador contemporâneo, líder indiano, que desenvolveu uma filosofia política interessante, baseada na não violência. Um choque de ideologias, muito mais também um choque ali contra o colonialismo. Lembrando que no século XIX, países europeus partiam a África e a Ásia. E nessa partida da Ásia estava envolvido a Índia. A Índia, que historicamente era o berço das chamadas especiarias. Na Idade Média, os europeus iam para a Índia buscar as especiarias, que envolviam não só temperos, mas também tecidos e vários outros produtos. Produtos cuja produção era uma produção artesanal, e a partir da Revolução Industrial e a Inglaterra dominando a Índia, ela vai destruir toda a estrutura de produção artesanal indiana, forçando os indianos a ter que comprar os produtos ingleses. Então, nós vemos aí uma situação de injustiça, uma situação absurda, podemos dizer assim, diante dessa situação, dessa circunstância, que Mahatma Gandhi irá reagir, defendendo a resistência pacífica, a desobediência civil, a resistência não violenta. Então ele não queria uma revolução, ele não queria usar armas para poder libertar a Índia da Inglaterra. Ele queria, através de ações públicas de resistência e de desobediência civil, conquistar essa independência. Ele vai tentar isso de diversas maneiras, promovendo greves, boicotes, paralisações, fechando vias e outras atividades, como a gente vai ver aqui, né? Ele faz desafios públicos constantes, ele vai acabar se tornando um sujeito expoente na mídia internacional, e aí, por conta dessa exposição na mídia internacional da sua luta contra a colonização da Índia, ele acabou conquistando a independência posteriormente da Índia. Mas essa independência acabou gerando uma série de problemas também, porque ao se tornar independente, a Índia acabou se dividindo em Índia e Paquistão. A Índia de população predominantemente hinduísta, da religião hindu, e o Paquistão de maioria muçulmana. Isso forçou algumas migrações e ele acabou sendo assassinado por um sujeito que era um ativista revolucionário que defendia a unificação da Índia. Inclusive, ele expulsou os muçulmanos. Ele acabou acreditando que o Mahatma Gandhi tinha colaborado com essa divisão da Índia. Então, milhares aí se juntavam aos protestos de Gandhi contra os impostos, os altos impostos dos britânicos em relação aos tecidos. Forçavam os indianos a comprar tecidos industrializados, quando na verdade a Índia tinha uma longa tradição de produção de tecidos, de temperos, até o sal. O sal, que eles tinham mar, ainda tem mar, e lá poderiam produzir o seu próprio sal. A Inglaterra forçava os indianos a comprarem o sal inglês, o sal produzido pelos ingleses, muitas vezes produzidos no mar da Índia. E nós vemos essa completa situação de injustiça. Vemos também a ilusão do chamado liberalismo econômico. O liberalismo econômico no capitalismo nunca é uma defesa da liberdade. A defesa da liberdade é você poder escolher os produtos de quem quer te vender, os produtos que as pessoas querem te oferecer, especialmente as potências mundiais. No caso do século XIX, início do século XX, uma potência mundial é a Inglaterra, junto com a França, as duas maiores. Depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda, vem os Estados Unidos. Pregando esse liberalismo econômico, a liberdade das pessoas escolherem, na verdade, não tem essa liberdade. Porque o mar está lá. Eles poderiam produzir, tirar o sal do mar, produzir o seu próprio sal. Eles tinham condições de produzir seus próprios tecidos, não precisavam de comprar os tecidos ingleses. Mas tudo isso foi sendo destruído, foi sendo usurpado. Para quê? Para que eles tivessem que escolher os produtos ingleses. Então não tem liberdade alguma, nunca há. O capitalismo é uma falácia muito grande de liberdade. Não há liberdade. Pelo contrário, ele te força a se submeter ao sistema, a se enquadrar no sistema. Você não tem condições de manter sua subsistência se você não se empregar em um tipo de empresa que está no mercado capitalista. Antigamente existia a possibilidade das pessoas subsistirem sem estarem inseridas no sistema capitalista, buscando sua própria sobrevivência ali, produzindo suas próprias coisas. Hoje não há essa possibilidade mais. Hoje está tudo permeado pelo mercado capitalista. Ou você se submete, ou você é excluído e vai viver na miséria, passando necessidade. Né? Então milhares se juntaram ao oposto de Gandhi contra o imposto do sal cobrado pelos britânicos. Eles marcharam até o mar em Dandi, em Gujarat, em maio de 1930, para coletar a água do mar e fazer o próprio sal. Aí essa possibilidade sempre houve. Quando a terra de todos, você podia caçar, você podia pescar, você podia coletar os frutos. À medida que a terra foi sendo privatizada, você não tinha mais possibilidade de fazer isso.
As terras comunais que existiam na Idade Média, a partir do avanço do capitalismo, da formação dos estados modernos, essas terras comunais deixam de existir, que eram terras onde as pessoas plantavam e colhiam, onde as pessoas podiam caçar, podiam pescar, podiam garantir sua própria subsistência. Agora não existe mais, porque vira propriedade privada, se você invadir, você corre risco de vida. Era propriedade dessa terra, uma terra que outrora era de todos, né? Então Gandhi acreditava aí que os meios não violentos usados aí para atingir um fim eram tão importantes quanto o próprio fim. Então ele não era partidário que defendia Maquiavel. Maquiavel defendia que os fins justificam os meios, ou seja, para conquistar e manter o poder vale tudo. Vale matar, mentir, roubar, enganar, praticar corrupção. Por quê? Porque o objetivo da política é conquistar e manter o poder. O Gandhi vai dizer que não. O meio para atingir o fim, que era a libertação, esse meio tem que ser justo, tem que ser bom, tem que ser de acordo com a verdade e com o amor. São dois princípios básicos da filosofia do Gandhi, né? Então, ele era contra todo e qualquer tipo de violência. Resistir, mas de forma pacífica. Ele vai até ter alguns problemas, vai ser muito criticado, porque ele defendia que, por exemplo, ele viveu na época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, ele defendia que as forças das potências europeias que estavam lutando contra o nazismo de Hitler deveriam fazer uma resistência pacífica. Peraí, o Hitler cheio de armas, como é que você vai vencer o Hitler sem armas? E defendia que os judeus deveriam se oferecer em sacrifício para assim mudar a opinião de Hitler. Você acha que é possível fazer isso? Ele foi criticado bastante por conta disso. Há limites aí para a sua não violência, né? Então ele usou o exemplo aí de um relógio para ilustrar esse ponto, né? Se eu bico pelo seu relógio, ele se torna propriedade roubada. Então, ele é contra esse tipo de coisa, ação violenta. Tem que conquistar as coisas de forma pacífica, né? Se eu pago pelo seu relógio, ele se torna meu. E se eu peço que você me dê o seu relógio, você me dá, ele se torna uma doação, né? E ele criticava as religiões que eram pacíficas demais ou que não se envolviam em política. Uma religião que não leva em conta questões práticas, políticas e não ajuda a resolver, não é uma religião. É um problema. Se a religião não te ensina sobre política, sobre a luta pelo poder, pela conquista e pela manutenção do poder, usando os princípios religiosos, claro, se for uma religião cristã, você tem que usar o princípio do perdão, da misericórdia, do amor, mas você tem que lutar politicamente pelos seus interesses são seus. Então a política que não, a religião que não se envolve em política é uma religião que não alienada, né? Ele vai defender um pacifismo estrito, vai ser muito criticado por conta disso, porque deu certo na Índia, entre aspas, né? Acabou demorando mais tempo. Se tivesse recorrido à luta armada, poderia ter sido mais rápido. O problema é que isso ceifa vidas, muitas vezes vidas de inocentes. E a Alemanha nazista, lutar contra o nazismo de Hitler sem armas, seria algo meio que loucura. Era se expor aí à morte mesmo, né? Apesar de que as religiões são pacifistas, o próprio Jesus defendia também o pacifismo. Jesus disse: dão tapa na sua face direita, oferece também a esquerda. Quiserem te tomar sua túnica, dele também é sandália. Então não reage. Então, são pacíficos, né? Por isso que é bem problemático aí a galera que armamentista cristã. Porque não há isso nas falas de Jesus, de resistência armada, a seja que coisa for. Pelo contrário, Jesus prega até o sacrifício, sacrificar a sua vida por meio. Inclusive os apóstolos morreram assassinados. Nenhum fez revolução ou lutou de armas. E Judas, que traz Jesus, ele era de um partido dos Zelotes, que era um partido que lutava ou queria uma revolução armada contra o Império Romano. Queria se libertar do Império Romano através das armas. Na hora que ele viu que Jesus era pacifista, ele se decepcionou e acabou vendendo Jesus, entregando Jesus. Então, às vezes os cristãos defendem, né? Bandido bom, bandido morto, defendem armas, né? Os armas, isso não tem nada a ver com o que Jesus defendia. Estão corrompendo completamente o Evangelho, né? Mahatma Gandhi inspirava-se muito em Jesus, apesar de ele ser hindu, né? Do hinduísmo, mas ele era contra o regime de castas que existia. No hinduísmo existe um regime de casta. Dependendo da casta que você nasce, você vai ter que viver a vida inteira. Se você nasce numa casta, por exemplo, onde a sua família é bicheiro ou limpador de bueiro, né? Todos os seus filhos, todas as gerações próximas serão aquela mesma. Por quê? Porque isso é uma questão da reencarnação. Se você encarnou naquela casta, se você reencarnou naquela casta, é porque aquela só pena para essa vida. Então isso é o karma que você tem que cumprir. É o karma do hinduísmo, né? Se você nasceu naquela casta, você tem que ser lixeiro para essa vida, porque essa é a sina da sua casta.
Se você viver bem de acordo com a sua caça, na próxima você pode se reencarnar melhor. Próxima reencarnação, né? Mas ele era um crítico disso, dessas caças. Então ele defendia formas de protesto não violentos, desde bloquear ruas até boicote de produtos, e isso acabou se tornando métodos populares. Hoje, muitos movimentos sociais defendem ou praticam esses tipos de protestos, né, pacíficos. Então tornaram-se métodos populares e poderosos em desobediência civil no mundo político atual. Isso se inspirava na obra Desobediência Civil do D.J. Thoreau, pensador do século XIX, final do século XIX. Né? Então Cristo deu-nos as metas. Como é que eu vivi de acordo com o perdão, com a misericórdia e com o amor? E o Gandhi nos deu as táticas para usar isso politicamente, para conquistar a independência, a liberdade e a autonomia. Segundo Martin Luther King, que se inspira nele, lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 e acabou sendo assassinado também. Ele tinha o sonho de ver brancos e negros convivendo de forma pacífica. Nos Estados Unidos viviam um apartheid, uma separação de brancos e negros, tinha bairros de negros, bairros de brancos, escola para negros, escola para brancos, não podia ônibus, lugar no ônibus para branco, para negro, nunca podia se misturar brancos e negros nos Estados Unidos. Aí Martin Luther King vai lutar por igualdade, por direitos civis para os negros e acabou sendo assassinado e inspirado muito em Gandhi. Então esse aí é o pensamento, a filosofia política de Mahatma Gandhi. Compreenderam? Mandou? Tá tranquilo? Bora? Por hoje é isso aí, galera.